Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias em dois textos. O primeiro texto é o texto de Gênesis 10. Gênesis 10, que é o texto que a gente tem baseado para fazer a série que nós estávamos fazendo. Gênesis 10. Diz assim, Gênesis 10, verso 8 em diante. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso na terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz, valente como Nimrod. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinear. Dessa terra, ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reobote-ir, Calá e Recém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Amém? Agora, marca aí com o seu dedinho, mas vamos ler Salmos 121. Salmos 121. Salmo 121. Levanto, acharam? Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem de quem? Que fez e a? Ele não permitirá que você tropece, o seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá, ele está sempre alerta. O Senhor é seu protetor, como sombra que o protege, ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor protegerá de todo mal, protegerá a sua vida, o Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora para sempre. Amém. Amém, irmãos? Minha esperança. Nós, sempre que passamos por um processo de eleição, não sei se você consegue fazer essa conexão, mas todo o processo eletivo é sempre um processo que vai despertar em nós os anseios messiânicos. Todo processo eletivo é um processo que vai despertar em nós uma certa esperança. Todo processo eletivo é um processo que vai despertar em nós, vai trazer em nós a utopia. E isso é muito bom, até o capítulo 3. Porque, na verdade, todo ser humano sem utopia, ele não consegue ressignificar a sua realidade presente. Um ser humano que não tem utopia, ele é capaz de cair numa total sequidão. Um ser humano sem utopia, ele é capaz de cair num total cinismo, num total fatalismo. Todo ser humano, ele precisa de uma utopia. Todo ser humano precisa de utopia. Nós que somos cristãos, somos regidos pela utopia do reino de Deus. De um reino de justiça, num reino de amor, num reino de bondade, num reino de misericórdia, num reino de perdão. Nós somos movidos pela utopia do reino de Deus. Nós somos aqueles que cremos que o ser humano é aquilo que nós vimos em Cristo Jesus. E que nós trabalhamos nesse processo salvífico para que esse ser humano apareça em todos aqueles que se rendem ao senhorio de Cristo. Nós cremos que a única forma de transformar o mundo e não mudar o mundo. Nós cristãos não acreditamos na mudança do mundo. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos na transformação do mundo.
Mas como assim? Nós acreditamos que o mundo pode ser transformado pela consciência, mas não tudo mudado, porque no mundo sempre teremos aflições, no mundo sempre teremos desigualdade, desemprego, malandragem, corrupção, sempre teremos. No entanto, nós somos aqueles, escravidão, no entanto, nós somos aqueles que se encheram, se alimentaram daquilo que viram em Cristo Jesus, e por se alimentar disso, começam a dar sinais desse novo mundo, de um mundo de justiça. Por isso nós trabalhamos por misericórdia, por isso nós trabalhamos por bondade, por isso nós trabalhamos na certeza de que o perdão é que liberta, por isso nós trabalhamos para fazer uma mesa diante dos nossos inimigos, ainda que isso nos custe a própria vida. Nós somos cristãos, nós somos movidos por essa utopia, a utopia do reino de Deus. Porque utopia não significa atopia, aquilo que nunca acontecerá. Utopia significa aquilo que ainda não é, mas será. Ainda não é uma realidade do mundo inteiro, mas um dia será consumado no mundo inteiro. Nós não trabalhamos quanto igreja para implantar o reino de Deus na terra. Nós não acreditamos que o reino de Deus pode ser implantado nesta era em que nós vivemos na terra. Nós só cremos que o reino de Deus pode ser implantado, inaugurado no coração do homem, mas não consumado plenamente nesta era, no coração humano. Mas nós somos aqueles que creem e trabalham nessa direção para começar a dar sinais desse novo tempo, dessa nova era. Mas nós não somos aqueles que colocam todas as suas esperanças em um sistema ou em algum homem. Por exemplo, irmãos, nós temos falado sobre Sargão de Acádia, sobre Nimrod, e é muito interessante, irmãos, os atos que o Nimrod fazia. Nimrod era um cara que conseguia dominar os animais. Ele dominava os animais. Ele tinha uma habilidade especial com os animais, tanto é que a Bíblia chama de caçador. Não só com animais, mas com seres humanos também, porque ele não era só caçador de animal, ele era também caçador de almas humanas. Ele era um cara escravizador. Tanto é que a história vai colocar, na história da escravidão, vai dizer que um dos primeiros homens a escravizar outros seres humanos era o tal de Sargão de Acádia. Qual era uma das estratégias que Sargão de Acádia fazia? Como ele dominava muito bem os animais, ele fazia com que os animais atormentassem as cidades. Ele fazia com que os animais atormentassem as vilas. Leão, tigre. Você imagina o problema social que isso não causava? Os animais invadindo as vilas, os animais invadindo as cidades, os animais invadindo as casas, os animais invadindo e matando crianças, adolescentes e tudo mais. Problema causado por Nimrod. Quem se levantava para solucionar o problema, irmão? Quem você acha que se apresentava para a população, apresentando um meio de resolver aquele problema? Nimrod. Nimrod se levantava dizendo: eu tenho uma solução para isso, eu posso resolver todos os seus problemas. E aí a população, meu irmão, vibrava com Nimrod, porque Nimrod realmente ele tinha uma habilidade especial com o animal.
Ele era um caçador, não só com animal, mas também com gente. Ele sabia manipular e escravizar seres humanos. Então Nirode causava um problema e vinha com uma solução para o problema. Como é que as massas pensavam? Haha, Nirode, no negócio aí, eu nem sei rimar esse trem. Mas enfim, não, pelo amor de Deus. Então Nirode passou a ser o cara que top 01. Foi eleito. Está lá no governo. Passou a construir, no começo, o texto vai dizendo que era um processo pequeno, mas daí foi ganhando espaço e foi se alastrando. Todo governo direcionado pelo homem, pela maldade humana, sempre será um problema causado pelo homem, que o homem vai apresentar a sua própria solução para aquele problema que ele mesmo causou. Por exemplo, irmãos, há projetos de longo prazo no nosso país para que todo jovem, para que toda criança desacredite de educação. Para que ele ache, irmãos, a minha filha, às vezes cuidando de outras meninas que vão lá na casa dela, e ela ia ver estudando, algumas meninas dizem assim para ela: coitada tia, você está estudando tanto, coitada. É como se fosse assim: cara, você está perdendo seu tempo. Você está perdendo o seu tempo. Porque, na verdade, o nosso país, para que serve o estudo? O estudo no nosso país serve para você passar e arrumar um emprego com QI. Com QI. Ou você passa no concurso público, aí tu é um cara lá que conseguiu, ou você vai tentar arrumar um emprego aí em algum lugar que alguém vai te dar. Mas não é para geral. Então, o nosso país vai sendo pregado na cabeça dos adolescentes que é um grande perda de tempo estudar. Até porque quando eles vão para a faculdade, quando eles vão para os colégios, eles não são ensinados a pensar. Eles não são instigados a ter um senso crítico. Eles não são ensinados a questionar. Porque quando eles pensam que estão questionando, eles estão sendo questionados por um processo ideológico, que é que eles pensem assim. Então, na verdade, no nosso país, há uma alimentação para que a ignorância, o desconhecimento, a mente não seja desenvolvida, para que quem vá para a escola, mesmo os que têm nível superior, às vezes eu converso com gente que tem nível superior: e aí, cara, quantos livros você leu para se formar? Aí eu li umas apostilas. Como assim você leu umas apostilas, cara? Você estudou 4 anos e leu umas apostilas para fazer prova? Porque, na verdade, no nosso país, quem estuda é para ter o diploma, para arrumar o quê? O emprego. Não é para formar um cidadão crítico, consciente, não é um polêmico bobo, não é isso que eu estou falando. Mas um cidadão crítico, consciente, que possa produzir de fato para a sociedade. É apenas um escravo habilitado a entrar agora no mercado. Quem está entendendo o que eu estou falando? É só um escravo habilitado para poder entrar no mercado. Ponto. E nem interessa se ele realmente tem habilidade incorporada a si. O que interessa é se ele tem o papel que o habilita a entrar no negócio. Estão entendendo, irmãos? E esse problema todo, irmãos, acabou causando um total descrédito. Para que eu vou para a escola? Para que eu vou estudar?
Para quê? Primeiro, que não tem emprego. Segundo, que eu não vou conseguir arrumar um bom lugar aí para eu constituir minha família, formar minha casa. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Meu irmão, nós temos no Rio de Janeiro cerca de 30 mil jovens na marginalidade. Você acha que isso não é um projeto ideológico? Você acha que isso não é intencional? Vamos lá, gente, e tal. E aí, para onde você vai? Uma cultura completamente alienada do sentido da vida. Causa-se um problema, para depois aparecer com quem? Aparecer quem? A solução. Mas quem causou o problema, irmão? O próprio Nimrod, que estava lá no poder, causando o problema, para poder apresentar uma solução, para ele virar o Salvador. Irmãos, mudam-se as caras, mas não se muda o espírito. Não se muda o espírito. Esse espírito é o espírito do homem caído, do homem corrompido. Por exemplo, Oscar Niemeyer, que era um dos maiores arquitetos que a gente conheceu aí na modernidade, ele fez Brasília, e ele fez as duas câmaras, com o poder executivo no meio. Uma é como se fosse uma tigela para cima, todo mundo lembra? Uma tigelinha para cima, a outra tigelinha para baixo, com duas torres no meio ligadas com um negocinho só assim, uma passarelazinha. O que Oscar Niemeyer queria dizer com aquilo? A câmara para cima, quem sabe? A câmara para cima, de qual é? Deputados ou senadores? Para cima. Está no poder do seu país, que manda em tu, cara. Hã? A tigela para cima. Quem? Tigela para cima, deputado. Tigela para baixo. Senador. Qual era a ideia? O poder emana do povo. Para o povo. Governado por um H. H de quê? Do homem. O homem no centro de tudo vai dar, ó, tudo certo. O Oscar Niemeyer, apesar de toda a sua inteligência, ele era ideologicamente humanista. Humanista. Ele acreditava que era possível um homem ser bonzinho e tudo fluir na mil maravilha dentro do processo democrático. Você está entendendo? E aonde você vai, você pensa, irmãos, que esse problema no Brasil, no Brasil é corrupção. Irmãos, você só vê Estados Unidos pela televisão. Sai do centro lá. É favela também, irmão. Você só vê assim, Europa, assim, lá no centro. Vai lá para os guetos. Sai do centro. É igual Copacabana, irmão. Você vai andar lá no Copacabana, parece que o Rio de Janeiro é maravilhoso. Sai um pouquinho, vai para a Baixada para você ver. É a mesma coisa, irmão. Só que lá não aparece tanto, tem corrupção. Em todo lugar do mundo há corrupção, não se iluda. Por quê? Porque o homem é, por natureza caída, corrompida. Ele causa o problema para tentar solucionar o problema. E nós, irmãos, enquanto igreja, nós nos perdemos nesse processo todo. Por exemplo, irmãos, esse ano, um dos elementos principais na sociedade que está decidindo essa política, tanto para um lado, se o outro lado tivesse ganhado, ou se o lado de cá tivesse ganhado, tanto faz qual lado ganhou, quem decidiu esse ano a política foi a igreja evangélica. Foi a igreja evangélica.
Foi a igreja evangélica. A igreja evangélica decidiu uma política. Só que a igreja evangélica, no final desse processo, ela está empoderada. Porque tem muita gente daqui de cima, se é que você me entende, aliada, empoderada. A igreja hoje está empoderada. No entanto, irmãos, a igreja que está empoderada está rachada. Irmãos, eu participo de grupo aí de WhatsApp que eu tenho um montão de crente. Irmão, tem forma de tratamento que um irmão trata o outro, que nem o diabo ousava falar de um crente assim. Mas o outro crente tem coragem. Nem o diabo ousaria proferir tamanha ofensa a um outro filho de Deus, como alguns irmãos fizeram. A igreja, ela está saindo empoderada, rachada, temida e odiada. Odiada, irmão. Odiada. Ela também está sendo odiada. Essa igreja que foi aí para a mídia, não falar de princípios, de valores, foi para fechar com uma ideologia. E não num campo de ideias, mas de um campo de nós e eles. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você em nome de Jesus. Deus nunca precisou de um candidato crente. Se Deus tiver que fazer com um cara assim, mais encapetado, Deus faz, Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Deus não precisa de bancada evangélica. Deus não precisa de um presidente, de uma presidente, de um vereador, de um deputado, quem for evangélico. Deus não precisa disso. Não precisa. Porque o sal da terra e a luz do mundo, quem são, irmãos? Quem são, irmãos? Quem são, irmãos? Nós, irmãos. Nós que somos, irmãos. Você acha que o Estado vai conseguir resolver esse problema que nós estamos enfrentando, irmãos? Cerca de 30% a 40%, cerca de 70% dos jovens que estão presos são entre a faixa de 18 a 29 anos de idade. A grande maioria desses que estão presos são órfãos de pais vivos, pais, pai, vivo. E os que são vivos, e os que já morreram, nem dá para contar. Ou seja, irmãos, nós estamos vivendo uma problemática enorme que se está dentro da casa, está dentro do lar, está dentro dos lares, irmãos. Está dentro da casa, irmãos, a gente pega os filhos e envia para a escola. Irmãos, presta atenção, irmãos, muitos pais aqui enviam seus filhos para a escola para ele receber conteúdo de informação. Mas, irmãos, pais, só você pode formar o teu filho. É com seu filho, é com você, pai, que o seu filho vai aprender a ser um homem. É com você, pai, que o seu filho vai aprender valor, respeito, carinho. Há processos que o seu filho só aprenderá contigo. Irmãos, tem muitos pais aqui que não deixam o filho faltar uma aula, mas ele não tem coragem de acordar o garoto cedo, num domingo, vamos embora para a igreja comigo, filho. E vim caminhando com o filho, trocando a ideia com o filho. Por quê? Porque lá no colégio é o meio dele arrumar emprego. E ele esquece, irmãos, que o papel dele quanto pai não é fazer um bom garoto empregado. É entregar um homem para o mundo.
Irmão, você vê cada garoto aí, irmãos, presta atenção que eu vou falar para tu em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não existe criança, adolescente e jovem. Não existe. Existe criança e adulto jovem. Não existe criança, adolescente e adulto. O que existe é criança e um adulto jovem. Uma menina com 13 anos, já ovula? Já ovula ou não ovula? O menino com 13 anos, já não ejacula? Pode ser mãe? A menina? Pode ser pai? O menino? Pode ou não pode? Pode. Mas aí nós dizemos para ele que eles não estão o quê? Preparados. Quem disse que não? Quem disse que não? Aí o que eles fazem? Vão. Vão. O pai e a mãe acham que não está preparado. O que acontece nessas noites aí, irmão? O que acontece? 25% das mães no Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, 25% das mães são adolescentes que não sabem quem é o pai. E as que sabem, é como se não soubessem, porque o cara não vai feder nem cheirar. E aí, irmãos, nós perdemos tempo no processo educacional. Eu não sei o que nós, quantos pais cristãos, estamos esperando para nos arrojarmos no processo educacional da vida com os nossos filhos. Qual foi, meu irmão, a última vez que você falou para o seu filho matar a aula para ele passar o dia contigo? Para vocês verem um pôr do sol junto? Para vocês baterem um papo? Para você poder ouvir das angústias dele? Qual foi a última vez que você ouviu das angústias do seu filho? Irmãos, a gente às vezes vai conversar com os meninos de 18 anos, 19 anos, menino, assim, caraca, maluco. Mas por que isso? Porque o pai está lá, paga a conta, bota num bom colégio, mas não forma um homem. Não forma um homem. E aí você acha que vai ter lei que vai modificar essa estrutura de pensamento, irmãos? Nós podemos colocar leis anti-escravagistas, mas se a gente não for transformado no entendimento, a ponto de enxergarmos aquela pessoa que trabalha conosco como um irmão, eu vou no limite da lei, mas o meu espírito todo é de escravagista. Aí tem um escravo empregador e tem um escravo empregado, e um fica tentando tirar vantagem do outro. Quem está entendendo o que eu estou falando, irmão? Não há lei no mundo que modifique o homem de fora para dentro. A nossa esperança, irmãos, está na transformação do nosso entendimento. Por isso o salmista, ele vai dizer, eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Porque aquilo é uma crítica, porque onde ficavam os deuses de todas as nações? Eles colocavam seus deuses no monte, no lugar alto, de lá, eles faziam as suas orações, eles faziam as suas implorações a essa divindade, para ver se a divindade resolvia os problemas que eles mesmos causavam. O salmista vem, eu olho para o monte e percebo, não é de lá que virá o meu socorro. Eu olho para Brasília e percebo, não é de lá que virá o meu socorro.
Não é de lá que virá a transformação da minha casa. Não é de lá. Não é de lá que virá a transformação que você precisa sofrer dentro do seu lar, meu irmão. Irmãos, eu vi durante esse tempo todo gente tão enganjada, falando assim, não, que nós temos que fazer isso, que nós temos que fazer aquilo, querendo diminuir a idade penal. Irmãos, se você deseja diminuir a menoridade penal, então você é um cara que está trabalhando enormemente por esses jovens mais novos, por esse adulto mais novo, porque é um adulto, só que é mais novo. Então você está enganjado, você está olhando assim um montão deles que não tem pai, e você está assumindo essa paternidade. E quando estou falando de assumir paternidade, estou falando de você botar na sua casa. E alguns vão até fazer isso, mas estou falando assim, você está empenhado em algum projeto, você está empenhado em alguma coisa, porque você está lutando tanto, você está tão mergulhado no problema, que você sabe que em alguns casos tem que prender. Mas se você não está fazendo isso, irmãos, e está com esse discurso, como cristão, você está perdido, irmão. Você está perdido. Você está perdido. Perdido mesmo. Mas quantos cristãos? Não estou defendendo menoridade, estou defendendo nada disso, mas o que eu estou falando é que o nosso papel enquanto cristão não é a via principal de mudança de lei, porque isso não resolve. Irmãos, mandaram um videozinho onde isso é velho. Quantos de nós achamos, irmãos, que existe arte neutra? Existe arte neutra. O Pablo Vittar lá está fazendo lá com o pessoal da Netflix uns desenhos lá voltados para a questão da homossexualidade, tal. Não existe arte neutra, nunca existiu. Nós é que ficamos assim, alienados, achando que tem. E aí, quantos pais não param e educam seus filhos a respeito do caminho do Cristo de uma forma intencional? É porque hoje, irmãos, tem meio de comunicação assim a rodo, então isso está na cara de todo mundo assim, mas isso não é de hoje. Isso não é de hoje, mas quantos pais demoram a entender que é desde pequenino que ele precisa educar esse filho, essa filha, no caminho da verdade, no caminho do amor, lembrando essa criança que ela, na verdade, é do Senhor. Mas a gente fica esperando, não sei o quê, enquanto, irmãos, presta atenção. Presta atenção. Por que algumas igrejas colocam medo em você a respeito do diabo? Por que algumas igrejas colocam medo em você a respeito do diabo? Botam assim, está vendo aqui esse capiroto? Aí o capiroto fica lá assim, O que você está fazendo na vida dela? Aí o capiroto, eu estou destruindo, eu estou acabando, tem um trabalho para ele, eu sabe o que é. Fazer um trabalho para ele não cair para a segunda divisão. Aí o capiroto vai fazendo esse negócio todo. Aí o pessoal fica lá. Quem se apresenta como solucionador do problema? Quem se apresenta como aquele que vai resolver agora o problema que você tem com o capeta? O pastor, a igreja fulano de tal. Causa o problema para apresentar solução. Irmãos, foi tempo que o diabo trabalhava assim. Foi tempo. Você está pensando que o diabo é burro? Foi tempo. O diabo trabalha na mente das pessoas, com a sua forma de pensar, com a sua forma de enxergar a vida. O diabo, irmão, usa colarinho, tem caneta, está cheio de diploma, ele está na arte, ele está na cultura, ele está na arte, ele está na cultura,
e você está achando que tem alguma coisa neutra. Irmãos, nós precisamos sim de gente tomada de fé e ir fazer economia. Nós precisamos sim, irmãos, gente tomada de fé e fazer arte. Nós precisamos sim, irmãos, gente tomada de fé, estudar ciências sociais, ciências exatas, enfim, nós precisamos sim, como sal da terra, como luz do mundo, nos impregnarmos nesse ambiente, não para comer, mas para nós iluminarmos, porque é de lá, desses ambientes, que Satanás tem formado a consciência, inclusive de um montão de cristão, que pensa como um ímpio, que importa se o filho dele tem um bom emprego, se o filho dele passou numa boa universidade, se o filho dele passou no concurso público, resolveu um problema, está tudo certo, está com a vida boa. Meu irmão, qualquer ímpio tem um trem desse. Nós vamos para a sociedade para iluminar, para que de lá a gente reflita o Evangelho de Cristo. Você está entendendo? Você está entendendo mesmo, irmão? Você está entendendo? Irmãos, por que alguns bairros a milícia deita o cabelo? A milícia, ela faz o seguinte: você tem um problema, que ela mesma, muitas vezes, causa. Eu vou fazer o quê? Resolver o problema para você. Só que você vai ter que pagar. Causa o problema e apresenta a solução para o problema. A população sofre. A igreja causa o problema, olha o diabo e tal, olha só o que ele está fazendo, e você só é uma vítima. Não, irmão, você não é uma vítima do diabo não, irmão. Você não é uma vítima do diabo não, quem dá a última palavra é você. Quem dá a última palavra é você. Só que se você pensar diabolicamente, se a sua maneira de pensar não for ressignificada, se o socorro que você tem não vem do Senhor, meu querido, toda a sua esperança será frustrada. Toda a sua esperança será frustrada. Está entendendo, irmão? Como pastor, eu não tinha nenhuma preferência de candidato, porque pastor não vota. Como pessoa, eu tinha uma preferência de candidato antes do segundo turno. Mas independente de quem ganhasse ou de quem ganhar, eu não tenho medo de coisa alguma que possa acontecer no nosso país. Sabe por quê, irmãos? A igreja nunca precisou de respeito dos políticos. Amém, irmãos? A igreja nunca precisou dos favores de políticos. Amém, irmãos? A igreja nunca precisou disso. E, aliás, quando a igreja é perseguida pelo setor público, é o momento que mais ela ganha. Aliás, quando a igreja é perseguida pelo sistema todo econômico, é o momento que mais ela cresce. Mas todas as vezes que a igreja se alia com a figura estatal, é o momento que mais ela se corrompe. A ponto de um político chegar no púlpito de um pastor, um político que não tem compromisso nenhum com Deus e com a fé, chegar no púlpito do pastor e falar assim: poxa, que obra linda que você fez, vai fazer obra assim lá no inferno. E vai mesmo. Se continuar nessa toada, vai fazer obra assim lá no inferno. Mas é o ponto que a gente vai.
Aí um camarada vai, não, porque fulano de tal tratou muito bem os evangélicos, com bastante respeito. Os evangélicos não precisam de respeito do figura estatal, irmão. Nós vamos fazer o nosso papel com respeito ou sem respeito, problema. Cara, Jesus já garantiu para tu, logo no início, Jesus garantiu para você. O que Jesus garantiu para você? No mundo, mas tende. Por quê? Porque eu venci. A vitória de vocês não é a vitória de um voto. A vitória de vocês é que, apesar de quem quer que seja, que sente lá, nada disso vai comandar de fato o nosso coração, a nossa casa, o nosso lar. Eu continuarei ensinando para os meus filhos, para aqueles que me rodeiam, o verdadeiro caminho do Cristo, o verdadeiro caminho da vida. Irmãos, a vida não precisa ser defendida. A vida não precisa ser defendida. A vida é que nos defende das burradas que a gente faz com ela. É ela que nos defende, é ela que nos alinha, é ela que nos posiciona. E quando a gente tenta entrar no caminho de defesa da vida, a gente acaba percebendo que nós nos perdemos da vida. Nos perdemos da vida. Fazemos inimizades, arrumamos amantes, arrumamos discórdias, arrumamos colesterol, diabetes, um montão de doença advinda de ansiedade, de pânico, de medo, de tentativa de controle. Eu olho para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro não vem dos ídolos que os homens fabricam, não vem dos ídolos. Irmãos, presta atenção, em nome de Jesus. Não estou falando contra A, nem contra B. Pelo amor de Deus. Nem a favor de A, e nem a favor de B. Pelo amor de Deus. O que eu estou dizendo é que nós, como crentes em Cristo Jesus, não podemos esquecer quem é a nossa esperança. Quem é a nossa esperança? E baseado nessa esperança que nós nos posicionamos no mundo. A utopia que rege não é da Constituição, apesar dela ser muito boa. Nós temos no país leis muito boas. Irmãos, em termos de leis, em termos daquilo que está escrito, nós somos um dos países mais desenvolvidos em termos de leis, em termos humanos. No entanto, irmãos, fazer lei, mas não transformar a mente, não adianta nada. Não adianta nada. Você está entendendo, irmão? Você está entendendo? Se eu fizesse uma enquete aqui, de quantos meninos aqui, meninos e meninas que estão aqui, que já podem fazer filhos. Quantos meninos e meninas que já podem fazer filhos aqui, se veem responsável por outros meninos mais novos? Provavelmente quase nenhum. Mas por quê? Porque talvez se eu fizer uma outra pergunta, quantos de vocês, o pai, a mãe, ouve, porque tem pai e mãe que só fala na cabeça, só fala, mas não ouve. E quando estou falando ouvir, é ouvir para além do que está falando, para além do que está dizendo, para além da verbosidade, é ouvir naquilo que está expressando. Quantos pais, quantos filhos têm isso em casa? Por isso, meu amado irmão,
Eu queria lembrar você que toda a sua esperança está no Senhor. Não seja um criança, não seja um crianção, ah lá, botei lá alguém que agora vai me representar, vai resolver o problema para mim. Não, meu irmão, assuma o seu papel dentro do seu lar, dentro da sua casa, por aqueles que estão à sua volta. Se você é um empregado, assuma o teu papel lá no seu ambiente de trabalho, de fazer aquilo bem feito, de ser um responsável. Se você é um pai, assuma seu papel em ser pai, ouça o seu filho, converse com ele, dialogue com ele, oriente seu filho, dê uma direção para o seu filho, não uma direção que o fará arrumar um emprego, mas uma direção que o faz ser um homem de verdade, um homem como Cristo Jesus, irmãos. Não falta competência no nosso país tem muita competência, mas nós estamos nos tornando uma sociedade de mães, porque os pais estão muito ocupados fazendo não sei o quê. Você entende? Eu brinquei aqui com o Jefferson até passando ali, brinquei com o Jefferson, 2019 vai ser diferente. Aí eu falei, vai sim, você vai ser pai, e lá é que começa de fato a mudança, a transformação, é dentro de casa, é dentro de lá. Irmãos, não interessa o que o mundo aí fora fala, sobre o que significa ser homem, sobre o que significa ser mulher, não interessa. O que interessa é o que eu vi de Cristo, o que significa ser homem, o que significa ser mulher, e com base nisso eu educo meus filhos, e é com base nisso que Deus desafia você a educar os seus filhos. E você adolescente que está aqui, que não é adolescente, presta atenção, você é um adulto jovem, você já pode ser pai, você já pode ser mãe, você já tem algo para oferecer para a vida, você já tem algo para oferecer para a vida, você já pode semear vida, você já pode semear a vida. E olha, eu vou passar a dar algumas oportunidades para adultos jovens pregar aqui na frente. Algumas meninas e alguns meninos vocês vão ver domingo pregando aqui na igreja, porque eles já podem semear, eles já podem gerar vida. Não precisa ser uma vida na carne, mas uma vida no espírito, porque você já tem para dar. Vocês já têm para dar. Talvez vocês possam não ter tido uma boa relação com os pais. O pai pode estar dentro de casa, a mãe pode estar dentro de casa, mas são completamente alheios à verdadeira missão que Deus deu para eles. E vocês podem ter várias lacunas na sua formação. Mas eu quero dizer para cada um de vocês que se vocês olharem para Cristo, vocês se verão preenchidos neles. Ele é o espelho de vocês. É nele que vocês podem se espelhar nessa caminhada, aprendendo a ser homem, aprendendo a ser mulher. Porque vocês já podem multiplicar vida. Elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Não como quem fica, vem Jesus e resolve para mim, mas como quem sabe, é assim que ele enfrenta o mundo, é assim que ele enfrentou o mundo, e é assim que eu também enfrentarei o mundo.
O meu socorro vem do Senhor, que me lembra como é que um filho de Deus enfrenta as adversidades que há na terra. Que me lembra como é que um filho de Deus enfrenta aquilo que um homem chama de real, mas que é mentira. Que apesar de ser a realidade, não é a verdade, porque a verdade é aquilo que a gente viu em Cristo, em Jesus de Nazaré. Eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade, eu sou a verdade. A verdade é Ele. Tem de bom ânimo, porque Brasília mudou? Não. Tem de bom ânimo, porque aquele que venceu o mundo, apesar de tudo que pode acontecer em Brasília, de bom ou de ruim, apesar de tudo, o que vence o mundo é a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Amém, meu irmão? E é assim que a gente vai enfrentar 2019. É assim que nós vamos caminhar em 2019. Com esperança em quem? Em Deus. Assumindo o nosso papel aonde? No nosso lar, no nosso emprego, na nossa vizinhança, aonde nós estivermos. E não esperando que o socorro venha do homem. Porque o nosso socorro vem é do Senhor. Que Deus tenha falado ao seu coração em nome do Cristo. Amém e amém.